Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Oi, Cássia. Boa tarde para você, para os ouvintes e também para quem nos assiste. Vera, vamos falar sobre arcabouço fiscal. Mais cedo a gente conversou aqui no Jornal da CBN com o relator do arcabouço fiscal. Ele disse para a gente que ia ser um dia cheio de reuniões, inclusive que acontecem já, né, Vera? Ele começou desde cedo, reuniões com técnicos que estão auxiliando na elaboração do relatório final do novo marco fiscal. Também técnicos da Fazenda participam dessas reuniões e ele ia se encontrar inclusive com o ministro Fernando Haddad, com seus auxiliares mais diretos, na tentativa de chegar a um texto para propor para o Colégio de Líderes ainda hoje, Cássia. Essa reunião deve acontecer mais no fim do dia, entre ele, Cláudio Cajado, os líderes e o presidente da Câmara, Arthur Lira. A intenção dele é que não haja emendas de plenário ao texto. Então, ele apresentaria essa sua versão, ouviria algumas sugestões, cotejaria com o que esses técnicos o aconselharam ao longo desse tempo e com o que ele conversou com a Fazenda e acataria eventualmente algumas ou não. Então, aí dessa reunião sairia uma possibilidade de um acordo para votar o texto, se possível ainda esta semana, com essa decisão de não se levar emendas a plenário, nem destaques de bancada, nada que pudesse atrasar ou levar incerteza aos rumos do texto. Agora, todas as bancadas estão convencidas disso, Vera, de que dá para levar isso à frente sem emendas? Pois é, o Garrincha dizia que faltava combinar com os russos. Nesse caso aí, são russos de diferentes procedências e os mais difíceis de convencer talvez sejam os da bancada do PT. Porque na semana passada teve uma tentativa de enquadrar a bancada do PT, decidir que não seriam apresentadas emendas, mas tem deputados ainda resistentes a essa orientação que vem do Palácio, que vem da Fazenda e que foi acatada pelas próprias lideranças do partido e do governo na Câmara e no Congresso. Mas ainda assim, deputados como Lindbergh Farias, que na semana passada inclusive foi excluído dos petistas que vão para a CPI do 8 de janeiro, e aí acho que renovou ainda a sua irritação com o ministro Fernando Haddad, e também o deputado Carlos Zaratini, são vários os petistas que dizem que apresentar emendas é uma prerrogativa do parlamentar e que, portanto, não tem cabimento uma proibição dessa, uma vedação dessa. Então, ainda existe essa rebelião em setores da bancada do PT. A oposição certamente não acatará essa ideia de não apresentar emendas, até porque a ideia deles é apresentar emendas tornando o marco muito mais rígido, muito mais draconiano ali no sentido dos gastos. Então, eu acho que vai ficar na intenção do deputado Cláudio Cajado. Eu acho que o principal, Cássia, nem vai ser isso, é ele sentir desses líderes uma disposição de votar o texto. E, juntamente com o presidente da Câmara, Arthur Lira, definir o timing dessa votação para que não se corra risco de uma nova derrota para o governo, como aconteceu lá nos decretos que mudavam o marco do saneamento. Então, acho que é essa sintonia fina sobre a quantidade de votos com a qual o governo vai contar que vai definir se vai para o plenário ou não. E aí o mais provável é que vá com emendas, vá com destaques. É uma votação importante, votação de matéria econômica. Eu não acho que eles terão essa disciplina e a capacidade de impô-la a todos os líderes, não. Acho que é um sonho de uma noite de verão do relator. Ele mesmo, quando falou com a gente de manhã, falou muito mais em maioria do entendimento do que em consenso, que ia ser muito difícil chegar num consenso, talvez chegar ali numa maioria em relação ao que se quer nesse relatório. Vera, muito obrigada. Até mais tarde na nova edição do Viva Voz. E aí você volta a estar conosco aqui na CBN e amanhã com Carlos Alberto Sardenberg e comigo também nesse horário. Tô com saudade do Apolo, viu? Ele anda quietinho, não anda se manifestando aqui. Ainda bem, ainda Ele bem. Tá boicotando o CBN Brasil? Ele tá mais disciplinado que a bancada do PT, o Apolo, pelo menos. Até amanhã, Vera. Tchau, gente. Até amanhã.